Olha só, todo mundo paga imposto, né? Mas e para saber como esse dinheiro todo é fiscalizado? Pois é, existe uma peça-chave nesse processo, uma coisa chamada parecer prévio. Hoje, a gente vai entender direitinho o que é isso e qual o papel desse documento no controle das contas dos nossos governantes. Então, como é que a gente garante que o dinheiro público está sendo de fato bem utilizado? A resposta passa por um processo bem técnico, sabe? Mas que é super importante e que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Certo, vamos ao que interessa. Afinal de contas, que raios é esse tal de parecer prévio? O nome pode até parecer complicado, mas a ideia por trás dele, na verdade, é bem simples. Basicamente, o parecer prévio é uma avaliação, uma análise técnica e jurídica feita pelos tribunais de contas. Eles pegam as contas de um ano inteirinho de um prefeito, de um governador ou até mesmo do presidente da República e fazem um pente fino. É como se fosse a primeira grande auditoria da gestão financeira. E aqui tem um ponto que é crucial entender, viu? O parecer prévio é, bom, como o próprio nome já diz, um parecer. É uma opinião técnica, uma recomendação. Ele aponta caminhos, sugere, mas ele não bate o martelo. A decisão final, aquela que diz se as contas foram aprovadas ou rejeitadas, essa é sempre do Poder Legislativo. Pode ser a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional. E isso nos leva para um termo bem importante nesse meio. O parecer é não vinculante. O que isso quer dizer na prática? Que os parlamentares não são legalmente obrigados a seguir o que o Tribunal de Contas recomendou. Mas claro, né? Ignorar um parecer técnico que aponta problemas sérios, isso pode criar um desgaste político gigantesco e até umas consequências jurídicas bem graves para o gestor. Certo. Se ele não é a decisão final, para que ele serve exatamente? Por que esse documento existe? Vamos ver agora qual é o verdadeiro encaixe dele nesse sistema todo de controle. Então, a grande função do parecer é ser um guia, uma bússola para os parlamentares. Ele acende um alerta, sabe? Sobre possíveis falhas ou irregularidades. É uma ferramenta de controle muito poderosa, que, por ser pública, joga uma luz sobre a gestão. E essa transparência, no fim das contas, é o que fortalece a nossa democracia. Ok, já deu para entender o que é o parecer e por que ele é tão importante. Agora, como é que isso tudo funciona na prática? Porque existe um passo a passo, com prazos e responsabilidades bem definidos. O fluxo é até bem lógico, se a gente parar para pensar. Primeiro, o gestor público, seja o presidente ou o governador, tem que submeter as contas do ano que passou. Depois, o Tribunal de Contas analisa essa papelada toda e emite o tal do parecer prévio. E aí, por último, com esse parecer em mãos, o Poder Legislativo faz o julgamento final. Simples assim. E olha, o relógio está sempre correndo. O gestor público tem 60 dias para entregar as contas. E o Tribunal de Contas também tem 60 dias para entregar o seu parecer. Essa agilidade é fundamental, né? Para que o controle funcione de verdade e não se perca no tempo. E esse prazo não é uma regra qualquer, tirada do nada. Ele está na nossa Constituição Federal. O artigo 84 deixa bem claro que é uma obrigação do presidente da República prestar contas ao Congresso Nacional nesse período. Isso só mostra o peso e a seriedade do processo todo. Tá, mas e se o gestor público simplesmente não apresentar as contas? O que acontece quando essa obrigação tão fundamental não é cumprida? Pois é, o sistema tem um plano B para isso. Pois é, essa é uma falha muito grave. Não prestar contas é um ataque direto à transparência. Mas a lei, felizmente, tem uma resposta para essa situação. E esse mecanismo se chama tomada de contas. É um instrumento que o controle externo, ou seja, o Tribunal de Contas junto com o Legislativo, usa para forçar a análise e o julgamento das contas, mesmo que o gestor responsável não tenha enviado. Basicamente, o próprio órgão de controle vai atrás das informações. E, mais uma vez, a base para isso está na Constituição. O artigo 51 diz que é competência da Câmara dos Deputados dar início a esse processo de tomada de contas do presidente, caso ele falhe com a sua obrigação. Isso mostra bem como os poderes se equilibram e se fiscalizam. Só o fato de precisar de uma tomada de contas já é por si só uma irregularidade formal. E a primeira consequência para o gestor pode ser uma multa. É como se fosse um primeiro cartão amarelo, sabe? Um aviso de que as obrigações mais básicas de transparência não foram cumpridas. No fim, todo esse processo técnico de parecer, de prazos, de tomada de contas, não é só burocracia, não. Ele se conecta com algo muito maior que afeta o dia a dia de todo mundo. Resumindo a ópera, o parecer prévio é uma das nossas principais ferramentas para fiscalizar o dinheiro público. Ele força os governantes a serem mais transparentes, mais eficientes,
Por isso, levar esse processo a sério não é uma opção. É a base da responsabilidade que um gestor tem com as pessoas que ele representa. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. De que forma a transparência, ou a falta dela, na prefeitura ou no governo do estado, impacta a escola do bairro, o posto de saúde, a rua onde a gente mora? Pensar nisso ajuda a gente a entender por que um mecanismo como o parecer prévio é tão, mas tão importante.